Olá, tudo bem? Antes de discutir sobre inventário, nós temos que fazer uma diferença entre posse e propriedade. Tendo como um parâmetro um veículo, o documento, o CRLV, ele comprova a propriedade. A posse é aquela pessoa que detém o bem para si. Um exemplo, João, ele é o proprietário do veículo porque o veículo está no nome dele. Porém, a posse está com Lucas, entendeu a diferença? Da mesma forma, o imóvel. O imóvel, para comprovar que a pessoa é proprietário, ele tem que ter o registro do imóvel matriculado no nome dele, no cartório de imóveis. Já a posse, ela pode ser comprovada por meio de documento particular, por meio de testemunha, por meio de outros documentos que comprovam que aquela pessoa exerce o animus dominis, ou seja, o interesse de ser dono, de exercer a posse daquele imóvel. Compreendeu até aí, né? Pois bem, veja só. No justo momento que o falecido ele deixa bens, porém ele não é proprietário registral de nenhum, gera uma dúvida em relação a propor o inventário ou não. Por quê? Veja bem, se você for propor um inventário de um imóvel que você não tem nenhuma comprovação, nenhum documento que comprova a propriedade, quando você protocola o processo de inventário, o magistrado, uma boa parte desses magistrados, ou ele vai indeferir a petição, porque falta substância para comprovar que realmente existe propriedade em nome do falecido, ou ele vai mandar regularizar o imóvel no nome do falecido. Como? Veja bem, a única forma possível de regularizar um imóvel que não tem matrícula, não tem nenhum documento que comprova a posse, é por meio da uso capião. A uso capião, ela é um instrumento que pode ser usado mesmo se não tiver nenhum documento, desde que comprove o tempo de exercício na posse, por meio de testemunha. Aí você pode estar questionando, Douglas, mas veja, você está dizendo que a uso capião pode ser utilizada sem nenhum documento que comprova a posse, de fato. Mas você está dizendo também que a uso capião pode ser deferida por meio de depoimento testemunhal. Pode. O fato de você não ter um documento não significa que o depoimento pessoal registrado não seja um documento transcrito no papel. Ou seja, por meio de depoimentos, pode sim ser comprovado a posse. Entendeu? Mas vamos lá. No justo momento que não existe nenhum documento que comprove a posse do imóvel, você pode utilizar o uso capião. Mas a questão é o seguinte: se você propõe um inventário, o magistrado determina que você deva regularizar o imóvel no nome do falecido, você vai gastar, primeiro, a ata notarial para comprovar a posse. Segundo, você vai ter que gastar com topógrafo, engenheiro, arquiteto para fazer a planta. Terceiro, você vai ter que gastar para fazer o registro, se caso for deferido o uso capião. Depois, quando estiver no nome do falecido, você vai ter que pagar o ICD ou ITCMD. Depois vai ter que pagar a escritura pública do inventário, né, que vai ser lavrada pelo tabelião de notas. Depois você vai ter que pagar o registro. Percebe que se você for realmente fazer tudo ao pé da letra, vai sair no mínimo aí, se o imóvel é 100 mil reais, vai sair em torno aí de 15 a 20 mil reais só de taxa e imposto. Aí você pode estar pensando, Douglas, sim, mas como é que eu resolvo esse processo? Primeiro, informar aos herdeiros de que, se realmente for regularizar esse imóvel da forma como a legislação ela sinaliza, a legislação ela não obriga, mas ela sinaliza que deve ser feito de tal forma, os herdeiros terão um ônus
além do devido. Então, qual é a melhor forma de se fazer uma partilha de bens quando não tem registro do imóvel no cartório de imóveis e nem comprovante de posse? De forma bem simples, bem prática, chamar todos os herdeiros, fazer uma planta do imóvel. Vamos imaginar que é um imóvel rural. O imóvel tem 10 hectares e são 5 herdeiros. Fazer a planta, fazer a divisão de lotes proporcional a 5 e fazer um sorteio para cada um. Ou seja, a primeira área ficou para João, a segunda para Pedro, a terceira para Lucas e assim por diante. Mas, Douglas, você está dizendo que foi feita a divisão, mas como é que vamos registrar? Veja bem, faz o documento formal em relação dizendo que aquele imóvel em questão, localizado em tal área, foi dividido para 5 pessoas. E não precisa mencionar que se trata de um inventário, de uma herança, porque, como não tem registro de nada, não tem propriedade de nada, logo não é obrigatório fazer o inventário nessas circunstâncias, se todo mundo estiver de acordo. Sabendo que João e Pedro, e entre os outros 5, têm a divisão correta, todos concordam, reconhecem firma do termo do acordo, tudo bonitinho, você vai esperar o período necessário para entrar com o processo da uso capião da sua área. Independente do tamanho da área, o uso capião ele pode ser feito de qualquer tamanho. Não existe um limite mínimo. Depois de transcorrido esse tempo, você registra, faz o uso capião e registra seu nome. Porque se formos fazer ao pé da letra, tanto vai ser oneroso para os herdeiros registrar no nome deles, como também vai demorar muito tempo para você, advogado, receber seus honorários. Por quê? Nós trabalhamos com prestação de serviço. Logo, a gente tem que prestar um serviço eficiente para conseguir chegar a receber os honorários. Às vezes cobramos de forma antecipada ou ao final. Então, uma forma mais prática de se fazer a divisão de um bem deixado por alguém que não tem registro, não tem comprovante de nada, é dessa forma que orientei vocês. Até mais.